PT, PCdoB, PSOL e outros estão embaixo da mesa do banquete da burguesia à espera de migalhas. Haddad não quis ser candidato a prefeito para eleger o PSDB e agora quer ser candidato para eleger o Dória. E o Thiago Pires diz, apesar de Haddad, Lula ou nada? A nossa colocação continua sendo essa, sem dúvida nenhuma. O problema que há aqui é o seguinte: não se trata simplesmente... Aí, isso que é uma coisa mais sutil. Não se trata simplesmente de apoiar o Lula. Aqui tem uma coisa mais geral, que é que você, na primeira eleição, quando impediram o Lula de participar, já era evidente para quem faz uma apreciação da situação que aquilo era uma fraude. E como se trata de uma eleição presidencial, foi um segundo golpe de Estado. O que é um golpe de Estado? Você tira o presidente. Agora, se você impede a pessoa que teria o maior apoio eleitoral de ganhar a eleição, é um golpe de Estado também. Não há dúvida nenhuma disso, né? Agora nós estamos indo para um terceiro golpe de Estado. Então, independentemente dos candidatos, de quem vai ganhar a eleição, de quem é o melhor candidato, de quem tem o melhor programa, sendo que ninguém tem programa nenhum, e essa coisa toda, nós temos um problema que diz respeito ao funcionamento do regime político. É como a eleição, nas condições em que elas estão sendo realizadas, é como se alguém chegasse aqui e aprovasse uma lei que você, para participar da eleição, você tem que ter pelo menos 1,90 m de altura. É uma coisa absurda, pô. Agora, está escancarado diante de todo mundo que o processo da Lava Jato foi uma farsa total. Já nessa altura dos acontecimentos, não há como ocultar isso daí. As revelações do Greenwald, na época, elas mostravam uma parte da coisa, corroborando aquilo que nós havíamos dito desde o começo. É um processo de caça às bruxas, é um processo político, etc. e tal. Agora, essas de agora é preto no branco. Não tem como fugir. O que já apareceu, que é, sei lá, 1% de tudo, mostra que a Operação Lava Jato era uma quadrilha que se organizou para condenar uma pessoa de qualquer modo, por quaisquer meios. E não é só isso, né? A gente fica inteirado de que a quadrilha era a Lava Jato, procuradores e juízes, a Polícia Federal, que participou de toda a falcatrua, a imprensa golpista, que participou de toda a falcatrua, tudo isso daí está envolvido lá. Não é hipótese, não é especulação. Quando apareceu o processo da Lava Jato, nós falamos, inferindo, né, da situação que era assim, que era uma fraude. Agora não, agora está exatamente preto no branco, está ali escrito, né? O Moro e os procuradores num conluio para condenar o Lula. Isso aí teria que ser anulado imediatamente. Qualquer juiz do STF deveria chegar lá e falar assim, está anulado. Isso aqui é tudo uma podridão e nós estamos abrindo inquérito contra todos os integrantes da operação, porque o que eles fizeram atenta contra o funcionamento das instituições, o funcionamento democrático das instituições, de uma maneira flagrante, não é pouca coisa. Aqui a gente vive nesse clima de fantasia que a imprensa cria, então ninguém se dá conta do negócio, de como é grave isso daí. Isso aí é tão grave como se alguém tivesse pego aí os votos todos e mudado os votos do candidato A para o candidato B. É tão grave quanto isso. Digamos assim, para usar
uma terminologia burguesa, é até um caso de segurança nacional. É gravíssimo. O que aconteceu aí é gravíssimo. Logicamente, como nós vivemos nesse negócio artificial, né, a imprensa fala bem, né, bem pianinho, não vamos, papapá, o Moro, papapá, fica aquele negócio, aquela sonolência, que é apoiada, logicamente, pelo... O pessoal pensa, aqui é um detalhe, o pessoal pensa que quem serve de base para essa palhaçada, essa bandalheira, é o povo pobre. O povo pobre não sabe de nada disso. Quem serve de base para isso é a classe média bem pensante. Eles é que avalizam essa porcaria. Isso é um escândalo total. Você falar em democracia, em eleição, nessas condições, é uma palhaçada, é um circo. Então, logicamente que para nós isso é uma questão vital. A questão do Haddad entra aí como meio que um cisco no olho. É um problema político, sem dúvida nenhuma, mas não é nada nem parecido com o problema do Lula. Nós não vamos aqui avalizar, né, uma aberração desse tamanho. Não vamos avalizar de jeito nenhum. Os outros que vão avalizar, que não querem lutar contra isso. E aí entra isso aí que foi falado, né? Como a gente tem essa posição, os outros, para esconder o fato de que eles não vão fazer nada, começam com essas calúnias absurdas contra nós. Você vê a colocação do companheiro Antônio Carlos. Já vou esclarecer. O nome dele não é Antônio Carlos Pimenta. Né? Queria falar também que a esmagadora maioria do PCO não faz parte da família Pimenta. Elas são umas 4, 5 pessoas que são da família Pimenta. O resto todo não é da família Pimenta. Então, veja só o que ele disse, que para o pessoal, né, do PSOL, no movimento dos professores, criticar a vacina do Dória é ser bolsonarista. Quer dizer, você já com esse critério, meu amigo, você tem que ir lá e lamber a sola do sapato do Dória para não ser bolsonarista. Nós somos contra o Dória. Vou elogiar uma vacina, que é a vacina mais ineficaz que tem no rol de vacinas aí, só porque é o Dória que fez. O fato do Dória ter feito é mais um motivo para criticar. E nós é que somos bolsonaristas. O cidadão está defendendo a porcaria do Dória e nós somos bolsonaristas. O que é isso?